Senhor, eu vi aquela mulher aqui ontem. A pequena voz rompeu o silêncio do cemitério Riverside como um raio. Michael Harrison congelou, ainda segurando as rosas brancas que havia levado ao túmulo da esposa. O magnata da tecnologia, de 42 anos, dono de uma fortuna de mais de 2 bilhões de dólares, virou-se lentamente para encarar uma menina desgrenhada de cerca de 10 anos. Seus tênis rasgados e a jaqueta desbotada contavam a história de alguém que não pertencia àquela parte nobre da cidade. Como é? A voz de Michael falhou levemente. Ele vinha visitando o túmulo de Sarah todas as terças-feiras, exatamente há 13 meses, desde o acidente de carro que tirou sua vida. Hoje teria sido seu 35º aniversário. A menina apontou diretamente para a lápide de mármore com a foto de Sarah. Aquela senhora. Ela esteve aqui ontem à tarde, chorando igual ao senhor agora. Até deixou flores idênticas a essas. Michael sentiu o mundo girar. Sua boca secou enquanto fitava o rosto sincero da menina. Você está enganada, criança. Minha esposa morreu há mais de 1 ano. Não, senhor, eu não estou errada. A menina se aproximou, os olhos castanhos cheios de convicção. Eu sei porque ela me deu metade do sanduíche quando viu que eu estava com fome. Peru e queijo no pão integral. Ela disse que o nome dela era Sarah. As rosas escorregaram das mãos trêmulas de Michael, espalhando-se sobre a sepultura recém-cuidadosa. O sanduíche favorito de Sarah. Um detalhe tão específico, tão pessoal, que apenas alguém que realmente a conhecesse poderia lembrar. Mas isso era impossível. Ele mesmo havia identificado o corpo depois do terrível acidente que deixou o carro dela irreconhecível. Ela me disse que vem aqui todas as segundas-feiras, continuou a menina, alheia ao terremoto que acabará de provocar no mundo de Michael. Disse que sentia muito por deixar as pessoas tristes. Michael agarrou os ombros da menina, talvez com força demais. Para onde ela foi? Você viu em que direção? A menina apontou para a saída leste do cemitério, a que levava ao terminal de ônibus do centro. Ela pegou o ônibus número 47. Eu sei porque minha mãe costumava pegar esse mesmo ônibus para o trabalho. Enquanto a mente de Michael corria com possibilidades impossíveis, ele notou algo que fez seu sangue gelar. Ali, ao lado da lápide de Sarah, havia uma única rosa branca, idêntica às que ele havia levado, mas claramente colocada recentemente. O caule ainda estava verde, as pétalas frescas. Se esta história chamou sua atenção, inscreva-se em nosso canal para mais relatos incríveis que farão você questionar tudo o que pensava saber. Mas o que Michael descobriu em seguida destruiria todas as suposições que ele havia feito sobre a morte da esposa, revelando um segredo tão profundo que mudaria não apenas sua compreensão do passado, mas todo o seu futuro. As mãos de Michael tremiam enquanto ele ligava para seu investigador particular no estacionamento do cemitério. James, preciso que verifique algo urgente. Linha de ônibus 47, segunda-feira à tarde, em direção ao centro. Senhor, está tudo bem? O senhor parece. Apenas faça. Verifique as câmeras de segurança, registros de passageiros, qualquer coisa. Preciso saber quem pegou aquele ônibus ontem. Enquanto esperava por respostas, as palavras da menina ecoavam em sua mente. O detalhe do sanduíche de peru com queijo o corroía. Durante os 3 anos de casamento, Sarah preparava exatamente essa combinação todas as manhãs para o almoço. Ela até havia levado um no dia em que morreu, encontrado intacto em sua bolsa após o acidente. Seu telefone vibrou. James havia sido rápido. Sr. Harrison, encontrei algo estranho. As câmeras do ônibus mostram uma mulher com a descrição da sua esposa embarcando no ponto do cemitério. Mas, isso é impossível. Me envie as imagens. O vídeo granulado fez as pernas de Michael cederem. Lá estava Sarah, tão clara quanto a luz do dia. Mais velha, com o cabelo loiro agora castanho, mas inconfundível. Vestia roupa simples e mantinha a cabeça baixa, mas aqueles olhos verdes não deixavam dúvidas. Michael dirigiu direto ao terminal de ônibus, mostrando a foto de Sarah a cada motorista de plantão. O terceiro, um senhor idoso chamado Pat, assentiu imediatamente. Assim,
Essa é Helena. Boa mulher. Pega minha linha 2 vezes por semana, sempre senta no fundo. Bem quieta, mas sempre dá uma boa gorjeta. Helena? Foi o que ela me disse. Mora em Riverside Heights, o conjunto habitacional popular. Sempre carrega uma maleta médica velha, achei que fosse enfermeira ou algo assim. Às vezes a vejo com um garotinho, cabelo escuro, uns 7 anos. O coração de Michael parou. Uma criança. Sarah tinha um filho. Riverside Heights ficava a 40 minutos do outro lado da cidade. O coração de Michael disparava enquanto ele dirigia pelo bairro modesto, tão diferente da antiga mansão milionária em que viveram. Estacionou em frente ao prédio C, apartamento 2B, o endereço que Pat havia lhe dado a contragosto. Através das paredes finas, ouviu vozes. A voz de Sarah, calorosa e inconfundível, conversando com alguém. Uma criança. Mamãe, quando podemos parar de nos esconder? A voz era jovem, talvez de uns 7 anos. O mundo de Michael desabou completamente. Sarah tinha um filho. Um filho que ele nunca soube que existia durante o casamento. Logo, meu amor. Eu prometo. O homem mau não pode nos encontrar aqui. O homem mau. Michael encostou o ouvido mais perto da porta, seu terno chamando olhares curiosos dos vizinhos. Que homem mau? De quem Sarah estava fugindo? Seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Pare de procurá-la, ou o menino pagará o preço. Você foi avisado. A mensagem incluía uma foto que fez o sangue de Michael gelar. Sarah e um menino de cabelo escuro, talvez 7 anos, caminhando de mãos dadas bem em frente àquele prédio. Alguém os estava vigiando. Alguém sabia que Michael os havia encontrado. A realização o atingiu como um soco. Sarah não apenas havia fingido a própria morte para escapar de uma ameaça desconhecida. Ela estava protegendo uma criança, um filho, que Michael nunca soube que existia. E agora, ao encontrá-la, ele podia ter colocado os dois em perigo. Michael encarou a mensagem ameaçadora por um longo momento e então fez algo inesperado. Sorriu. O perseguidor desconhecido havia cometido um erro crítico. Revelara que estava vigiando Sarah e Tommy em tempo real. Isso significava que estava perto, provavelmente a poucas quadras dali. Em vez de recuar, Michael ligou de volta para James. Preciso de você aqui agora. Traga o equipamento de vigilância e seu parceiro Davis. Vamos caçar. Senhor, isso parece perigoso. Talvez devêssemos chamar a polícia. Sem polícia. Ainda não. Quem quer que seja, conhece os protocolos das autoridades. Vamos fazer isso em silêncio. Michael passou a próxima hora dirigindo pelo bairro em padrões calculados, tornando-se visível. Se alguém estava vigiando Sarah, teria que vigiá-lo também. Em uma cafeteria a 3 quadras do apartamento dela, pediu uma bebida e sentou-se perto da janela, fingindo trabalhar no laptop enquanto analisava cada pessoa que passava. Foi então que o notou. Um homem de moletom cinza, 30 e poucos anos, sentado em um sedã estacionado do outro lado da rua. A cada poucos minutos, levantava binóculos em direção ao prédio de Sarah e logo os abaixava quando pedestres passavam. O telefone de Michael vibrou com uma nova mensagem. Boa jogada, Harrison. Mas você está fora da sua liga. O perseguidor o estava observar. Era pessoal. Jamie chegou com Davis e um equipamento de escuta de alta tecnologia disfarçado de ferramentas de manutenção. Qual é o plano, chefe? Vamos descobrir quem tem ameaçado minha esposa. E então vamos acabar com isso. Mas, enquanto montavam a vigilância, Michael recebeu uma ligação que mudou tudo. Era da doutora Rebecca Shen, a médica legista que havia tratado do caso de Sarah 13 meses antes. Sr. Harrison, tenho pensado sobre o acidente da sua esposa. Havia algo que nunca me convenceu. Os registros dentários batiam, mas por pouco. Como se alguém os tivesse alterado o suficiente para passarem uma verificação superficial. Michael apertou o telefone com força. O que está querendo dizer? Estou dizendo que alguém com conhecimento médico ajudou a encenar aquele acidente.
Alguém que sabia exatamente quais provas iríamos analisar. O corpo que encontramos, acho que pode ter sido de uma desconhecida do necrotério, alguém que havia morrido dias antes, com estrutura corporal e óssea semelhante. A primeira reviravolta atingiu Michael como uma marreta. Sarah não apenas havia fingido a própria morte, ela tivera ajuda profissional. Alguém dentro do sistema médico havia conspirado com ela, o que significava que essa conspiração ia muito além de um simples plano de fuga. Doutora, preciso que faça algo por mim. Em silêncio. Pode realizar um teste de DNA nas amostras do acidente e compará-las com os registros médicos da Sarah? Eu poderia, mas levaria semanas para conseguir autorização. Eu lhe pago $50.000 em dinheiro. Não precisa de autorização. 3 horas depois, a doutora Shen retornou a ligação com resultados que destruíram completamente o mundo de Michael. Sr. Harrison, o DNA não corresponde em nada ao da sua esposa. Pertence a Maria Santos, uma mulher em situação de rua que morreu de overdose 2 semanas antes do suposto acidente da sua esposa. Alguém trocou os corpos. Enquanto Michael processava essa revelação, observava o homem de moletom cinza através do equipamento de vigilância de James. O perseguidor fazia ligações, sua voz mal audível nos dispositivos de escuta. Ela está ficando descuidada. O marido a encontrou. Não, eu posso cuidar dele. O garoto ainda não sabe de nada, mas se Harrison continuar cavando. O sangue de Michael gelou quando as próximas palavras do homem ficaram claras. Preparem o plano de contingência. Se não conseguirmos controlar a situação, eliminamos os 2 problemas permanentemente. Michael encarou a mensagem ameaçadora por um longo momento e então fez algo inesperado. Sorriu. O perseguidor desconhecido havia cometido um erro crítico. Revelara que estava vigiando Sarah e Tommy em tempo real. Isso significava que estava perto, provavelmente a poucas quadras dali. Em vez de recuar, Michael ligou novamente para James. Preciso de você aqui agora. Traga o equipamento de vigilância e seu parceiro Davis. Vamos caçar. Senhor, isso parece perigoso. Talvez devêssemos chamar a polícia. Sem polícia. Ainda não. Quem quer que seja, conhece os protocolos das autoridades. Vamos fazer isso em silêncio. Michael passou a próxima hora dirigindo pelo bairro em padrões calculados, tornando-se visível. Se alguém estava vigiando Sarah, teria que vigiá-lo também. Em uma cafeteria a 3 quadras do apartamento dela, pediu uma bebida e sentou-se perto da janela, fingindo trabalhar no laptop enquanto observava cada pessoa que passava. Foi então que o notou. Um homem de moletom cinza, 30 e poucos anos, sentado em um sedã estacionado do outro lado da rua. A cada poucos minutos, levantava binóculos em direção ao prédio de Sarah e logo os abaixava quando pedestres passavam. O telefone de Michael vibrou com uma nova mensagem. Boa jogada, Harrison. Mas você está fora da sua liga. O perseguidor o estava observando observar. Era pessoal. Jamie chegou com Davis e um equipamento de escuta de alta tecnologia disfarçado de ferramentas de manutenção. Qual é o plano, chefe? Vamos descobrir quem tem ameaçado minha esposa. E então vamos acabar com isso. Mas, enquanto montavam a vigilância, Michael recebeu uma ligação que mudou tudo. Era da doutora Rebecca Shen, a médica legista que havia tratado do caso de Sarah 13 meses antes. Sr. Harrison, tenho pensado sobre o acidente da sua esposa. Havia algo que nunca me convenceu. Os registros dentários batiam, mas por pouco. Como se alguém os tivesse alterado apenas o suficiente para passar em uma análise superficial. Michael apertou o telefone com força. O que está querendo dizer? Estou dizendo que alguém com conhecimento médico ajudou a encenar aquele acidente. Alguém que sabia exatamente quais provas procuraríamos. O corpo que encontramos, acho que pode ter sido de uma desconhecida do necrotério, alguém que havia morrido dias antes, com estrutura corporal e óssea semelhante. A primeira reviravolta atingiu Michael como uma marreta. Sarah não apenas havia fingido a própria morte, ela tivera ajuda profissional.
Alguém dentro do sistema médico havia conspirado com ela, o que significava que essa conspiração era muito mais profunda do que um simples plano de fuga. Doutora, preciso que faça algo por mim. Em silêncio. Pode realizar um teste de DNA nas amostras do acidente e compará-las com os registros médicos da Sarah? Eu poderia, mas levaria semanas para conseguir autorização. Eu lhe pago $50.000 em dinheiro. Não precisa de autorização. 3 horas depois, a doutora Shen retornou a ligação com resultados que destruíram completamente o mundo de Michael. Sr. Harrison, o DNA não corresponde em nada ao da sua esposa. Pertence a Maria Santos, uma mulher em situação de rua que morreu de overdose 2 semanas antes do suposto acidente da sua esposa. Alguém trocou os corpos. Enquanto Michael processava essa revelação, observava o homem de moletom cinza através do equipamento de vigilância de James. O perseguidor fazia ligações, sua voz mal audível nos dispositivos de escuta. Ela está ficando descuidada. O marido a encontrou. Não, eu posso cuidar dele. O garoto ainda não sabe de nada, mas se Harrison continuar cavando. O sangue de Michael gelou quando as próximas palavras do homem ficaram claras. Preparem o plano de contingência. Se não conseguirmos controlar a situação, eliminamos os 2 problemas permanentemente. 6 meses depois, Michael estava nos degraus do tribunal enquanto as palavras do juiz ecoavam em sua mente. Dr. Marcus Webb, o senhor é condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional por assassinato, tráfico de órgãos e tentativa de homicídio. Sarah havia sobrevivido ao envenenamento, embora a recuperação tivesse levado semanas. O antídoto chegou a tempo, mas a verdadeira cura demorou muito mais. Michael aprendeu que a confiança era mais difícil de reconstruir do que um fígado danificado. Papai, olha o que eu desenhei. Tommy correu até ele, segurando um desenho de giz de cera com 3 bonequinhos de palito de mãos dadas em frente a uma casa. A palavra papai ainda provocava arrepios no coração de Michael. Os papéis de adoção haviam sido finalizados apenas na semana passada. Sarah se aproximou, o braço ainda frágil, mas o sorriso radiante. A reunião do grupo de apoio foi ótima hoje. A filha da Sra. Patterson finalmente testemunhou contra a rede de tráfico em Chicago. A rede de Webb está desmoronando em todos os lugares. A investigação sobre o tráfico de órgãos revelou uma conspiração nacional envolvendo dezenas de hospitais e centenas de vítimas. As provas de Sarah se tornaram a base que derrubou todo um império criminoso avaliado em milhões. Famílias finalmente souberam a verdade sobre a morte de seus entes queridos, e a justiça foi feita em uma escala que ninguém imaginava. Tenho uma surpresa para vocês 2, disse Michael, tirando um envelope. Lembram-se da menina do cemitério? Emma Rodrigues? Sarah assentiu. A que disse que tinha me visto. A avó dela ligou. Emma quer nos convidar para a festa de aniversário dela no próximo fim de semana. Parece que anda dizendo a todos que foi a detetive que resolveu o caso da mulher zumbi. Tommy riu. A mamãe nunca foi um zumbi. Não, campeão. A mamãe foi uma heroína, corajosa o suficiente para reunir provas contra pessoas muito más, mesmo que isso significasse se esconder de quem mais amava. Sarah enxugou uma lágrima. Sinto muito por tê-los mantido separados por tanto tempo. Achei que estava protegendo Tommy de um mundo onde sua mãe estava marcada para morrer. Nunca imaginei que estava negando a ele um pai que o amara incondicionalmente. Michael abraçou sua família enquanto caminhavam até o carro. O mesmo BMW onde aquela incrível jornada havia começado, mas que agora carregava 3 corações em vez de apenas um partido. Sabe o que aprendi com tudo isso? Disse Michael, prendendo Tommy na cadeirinha. Às vezes, as pessoas que pensamos ter perdido para sempre estão, na verdade, travando batalhas que não conseguimos ver. Sarah não nos abandonou, ela nos protegia da única forma que sabia. A caminho de casa, Tommy adormeceu no banco de trás, finalmente seguro de que sua família estava completa e protegida. Sarah estendeu a mão e segurou-a de Michael. Você se arrepende daquele dia no cemitério? Quando Emma disse que tinha me visto? Michael sorriu.
pensando em toda a dor e alegria que se seguiram àquele momento. Nunca. Porque aquela garotinha não apenas me devolveu minha esposa. Ela me deu um filho que eu nunca soube que precisava e me mostrou que o verdadeiro amor significa lutar um pelo outro, mesmo quando a verdade assusta. 6 meses atrás, Michael acreditava que amar significava lamentar o que havia sido perdido. Agora entendia que o verdadeiro amor significava lutar pelo que ainda podia ser salvo. Webb tentou destruir sua família com mentiras e medo, mas no fim, a verdade os libertou. A melhor vingança não é destruir aqueles que te ferem, é construir algo belo que eles jamais poderão tirar de você. Se esta história te emocionou, inscreva-se em nosso canal para mais relatos incríveis de amor, justiça e do poder de nunca desistir das pessoas que mais importam.